Pessoal, boa noite a todos. Estejamos com Deus, porque Deus está sempre conosco e em nós. Nós preparamos para hoje uma palestra intitulada Parábola dos Talentos. A parábola é uma narrativa de verdades para serem compreendidas. As parábolas do Evangelho são alegorias que contêm leis morais. Na parábola, a doutrina aparece na figura que compara, na alegoria que representa uma ideia espiritual, mas conserva-se oculta. Uma coisa é ver com os olhos e ouvidos do corpo, e outra coisa é ver e ouvir com os ouvidos e olhos do Espírito. Assim é o reino dos céus. O homem não pode se transformar de simples e ignorante em elevado e sábio de um momento para outro, como o fermento não transforma a farinha na mesma hora em que nela é posto. Assim acontece conosco quando ouvimos uma parábola. De imediato, nós não temos a noção dela. Assim como o fermento não leveda a farinha no mesmo instante em que nela é posto. O talento era uma moeda circulante em Roma e na Grécia. E também pode ser considerado um dom que carregamos conosco desde que nascemos, ou então adquirimos ao longo da nossa existência. A parábola dos talentos diz o seguinte: um empresário de partida para outro país chamou os seus gerentes e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada qual segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebeu 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2, mas o que tinha recebido um só fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de algum tempo, o senhor daqueles gerentes voltou e ajustou contas com ele. Chegando o que tinha recebido 5 talentos, apresentou-lhes outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, vou te confiar o muito. Entra no gozo do teu senhor. Chegou também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, vou te confiar o muito. Entra no gozo do teu senhor. Chegou por fim o que tinha recebido só 1 talento, dizendo: Senhor, eu sei que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e recolhes onde não espalhastes. Atemorizado, fui esconder o teu talento na terra, aqui está o que é teu. Porém o seu senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não eu semeei, e que recolho onde não espalhei. Devias então ter aplicado o meu dinheiro com os banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a todo aquele que tem, mais lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esta parábola está em Mateus capítulo 25,
versículos de 14 a 30, exprime os deveres que nos auxiliam material, moral e espiritualmente. Todos somos filhos de Deus. O Pai reparte a todos igualmente os seus dons. A uns dá mais, a outros dá menos, sempre de acordo com a capacidade de cada um. A uns dá dinheiro, a outros sabedoria, a outros dons espirituais. E finalmente, a outros concede todas essas dádivas reunidas. Nós muitas vezes criticamos uma pessoa que tem muito e a gente tem pouco, ou vice-versa. Nós condenamos aquele que tem pouco e nos gabamos de ter muita coisa. Mas isso é a sabedoria divina que está nos colocando no nível que merecemos, de acordo com as nossas capacidades. De modo que um tem 5 talentos, outro 2, outro 1. Não há privilégios nem exclusões para o Senhor. E se cada qual, consciente do que possui, e sabedor de seus deveres, agisse de acordo com os preceitos da lei divina, ninguém teria razão de queixar-se da sorte da má situação em que se diz achar. Não existe um só indivíduo no mundo que não seja depositário de um talento. Mesmo aqueles que se julgam miseráveis e mendigam a caridade pública, se pesquisarem as suas aptidões, o que trazem oculto na alma, verão que não são tão desgraçados como se julgam. Todos trazemos a este mundo talentos para garantir não só o estado presente, como uma situação futura. Porque o mundo não é mais que uma estância onde viemos fazer aquisições, provisões para construir e abastecermos a nossa morada futura. Nós estamos aqui de passagem. Nós devemos construir agora, adquirindo os talentos que a bondade divina nos dá, para construirmos a nossa morada futura. Enquanto nós estamos aqui, construamos a nossa casa na eternidade. Porque há 2000 anos, o Supremo Senhor enviou ao mundo seu Filho dileto e representante, cuja doutrina sábia, consoladora e cheia de amor é a única capaz de salvar a humanidade. E o que observamos por toda parte? Na esfera religiosa, na esfera científica, o dolo, a má-fé, a deturpação da verdade. E onde estão os subsídios, os subsidiados, os servos, os talentos deixados no Evangelho para as gerações? Esses servos indolentes, cheios de preconceitos e temores humanos, por terem ocultado os conselhos que lhes foram doados para, com esse capital, ganharem meios de se elevar, passarão por penosa existência de expiação nas trevas, até que, mais humildes, mais submissos à vontade divina, recebam novo talento com o qual possam começar a preparar seu bem-estar no futuro. E assim acontece com aqueles, conosco mesmo, que nós desprezamos os nossos talentos. Nós vamos ter que recomeçar em encarnações futuras para termos direito a novo talento. E o que dizer dos milagreiros, dos mercenários, dos trapaceiros, dos patifes, dos ladrões, que unidos impediam e impedem o domínio da lei de Deus, trancando os céus, não entrando e ainda impedindo a entrada aos que desejam conhecer? Que dizer dos que, semeando o ódio e a dissensão, ao barulho de sinos, de foguetes, de fanfarra, fazem doutrina pessoal, substituindo o Criador pela criatura, e disseminam a falsa fé
em vez da fé nos preceitos do Cristo. Nós vemos por aí, por toda parte, todos esses que foi citado nesse texto. Os milagreiros, os mercenários, os trapaceiros, os patifes, os ladrões, que desprezam o talento que foi dado pela sabedoria divina e estão escondidos. Todos somos filhos de Deus. O Pai reparte igualmente suas dádivas entre todos os seus filhos, faz levantar o sol para bons e maus e descer as chuvas para justos e injustos. Mas exige que essas dádivas sejam acrescentadas por todos. Os que obedecem a seus preceitos têm o mérito de suas obras. Os que desobedecem, o demérito, e são responsáveis pela falta de observância de seus sagrados deveres. O dinheiro nos foi dado para o progresso, e não para as farras. Nem a sabedoria para estufar a parede de certificados, assim como os dons espirituais nos foram concedidos para serem proveitosos à fé, à esperança e à caridade. Mais servos houvesse e mais subsídios fossem dados, ainda não bastariam para mal empregarem seu tempo, esbanjando a fortuna que lhes foi concedida. A eles, meros depositários, da qual terão que prestar contas. Tratando de dons, talentos materiais e morais, e de servos dotados com este gênero de subsídio, não é preciso maiores considerações. O livro do mundo está aberto e todos podem ler nele o que se passa. Encaramos as parábolas sob o ponto de vista espírita. Elas dirigem justamente aqueles que tiveram a felicidade de receber os talentos dos conhecimentos espíritas. Nós que estamos aqui neste momento agora. Estes conhecimentos, quando bem entendidos e bem aplicados, são uma fonte de felicidade. E ao contrário, quando mal entendidos e mal aplicados, são como que punhais de remorsos cravados na consciência, desviados do bem e da verdade. Os conhecimentos que nós adquirimos enquanto estamos nesta casa, quando estamos participando, se nós bem aplicarmos, eles serão fonte de felicidade. Se mal aplicados, vai ser a fonte de infelicidade. Desculpa. Aqueles que recebem a doutrina e os dons espirituais e os aplicam em proveito próprio e alheio, com o fim especial de tornar conhecida a palavra de Deus, são os que receberam 2 e 5 talentos. Quando chamados ao ajuste de contas, vai ser dito: servos bons e diligentes, fostes fiéis do pouco, também o sereis do muito. Confiar-vos-ei, ou muito, entrai no gozo do vosso Senhor. Aqueles que recebem a doutrina e os dons espirituais e não os observam ou os aplicam mal, prejudicando a causa que deviam zelar, são os semelhantes aos que enterraram o talento. A este dirá o Senhor: dizias que o Senhor é exigente e cioso, e em vez de aplicar o talento para render juros no banco, os escondestes ou os esbanjastes. Pela vossa boca eu vos julgarei. Entregai imediatamente o talento aos que têm 10 e 5, porque a todo aquele que tem, mais será dado, e terá em abundância. E ao que não tem, até o que tem vai ser tirado. Os talentos do Pai foram concedidos aos filhos, indistintamente, para que aprendam a desfrutar os dons eternos com entendimento e harmonia.
Uns possuem desculpa, a inteligência, outros a reflexão. Uns guardam o ouro da terra, outros o conhecimento sublime. Alguns retêm a autoridade, outros a experiência. É o que nós vemos sempre nos rodeando, esses talentos em toda parte, por onde nós vamos. O irmão X nos brinda com uma crônica intitulada Lembrando a Parábola. Diz ele: ao enviar 3 servos de confiança para servi-lo em propriedade distante, o Supremo Senhor chamou-os e distribuiu com eles preciosos dons. Ao primeiro entregou 5 talentos e disse: conduze contigo estes tesouros da alegria e da prosperidade. São eles a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Ao segundo servidor passou 2 talentos e falou: transporta contigo estas 2 preciosidades. São a inteligência e o poder. Ao terceiro confiou apenas 1 talento e explicou: aposta-te dessa lâmpada sublime e segue. É a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Acende-a em teu campo de trabalho em favor de ti mesmo e dos semelhantes. Teus raios abrem acesso às esferas celestes. Em seguida fixou os 3 colaboradores que partiam e disse: vou aguardá-los para as contas. O tempo correu e veio o dia em que os mensageiros voltaram. O soberano esperava-os, esperançoso e feliz. Findas as saudações, o primeiro entregou-lhe 10 talentos e relatou: Senhor, eis tuas dádivas multiplicadas. Deste-me 5 talentos, restitua-as em dobro. Respeitando a saúde, adquiriu o tempo. Espalhando a riqueza, atraía a gratidão. Usando a habilidade, recebia a estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. E distribuindo a autoridade em teu nome, ganhei a ordem. O teu plano de júbilo e evolução foi executado. O Senhor o abençoou e explicou: já que foste fiel nesse negócio de pouca monta, vou te conceder a intendência de importantes interesses. O segundo chegou e depositou-lhe nas mãos 4 talentos, informando: Senhor, recebe teus talentos multiplicados. Elevando a inteligência, obtive o trabalho, e submetendo o poder à tua vontade sábia, atraiu o progresso. A tua expectativa de instrução e ajuda foi atendida. O pai louvou-lhe a conduta e falou: já que revelaste a lealdade no pouco, vai te ser conferido o muito das grandes tarefas. Logo acercou-se o terceiro e último da expedição, devolvendo-lhe intacto o patrimônio que recebeu e notificou: Senhor, recolhe de volta essa indesejável herança que me deste. Sei que és severo e exigente, que colhes o que não semeias e que ordenas por toda parte, experimentando enorme dificuldade para aguentar a carga que me puseste nos ombros. Temendo-te o juízo, escondi na terra e reponho-a agora em tuas mãos. Essa dádiva é um fardo difícil de carregar. Constituiu-se desagradável recordação por onde passei. Estorvou-me os desejos e de modo algum desejaria possuí-la outra vez. É impossível obter lucros ou vantagens com semelhante obstáculo. Retoma, pois, teu estranho e insuportável depósito.
Poderoso contemplou-o, triste, e falou enérgico: servo mau e inútil, como poderias multiplicar minha bênção se nem ao menos te deste ao esforço de examiná-la? Como iluminar o caminho se mantiveste a lâmpada apagada? Tua ociosidade transformou alguns gramas de serviço benéfico em várias toneladas de angústia, que de agora em diante pesarão sobre ti. Criaste fantasmas que nunca existiram, multiplicastes preocupações e receios que te levaram a gritar e espernear como simples tolo, no avançado círculo das minhas obras. Por fim, atiraste o tesouro ao pântano do desespero e da revolta, e vens comentar o temor e o zelo que minha presença te infunde, quando foste tão somente preguiçoso e insensato. A dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação, ao próprio caminho, para que a tua claridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar. Repeliste o dom que te confiei. Volta, portanto, a sombra e a desesperação que abraçaste. E o servo que se perdera pela imprevidência e pela inconformação, somente entendeu o sublime valor da lâmpada do sofrimento, quando se viu sozinho e desamparado nas trevas exteriores. É o que acontece conosco também. Muitas vezes nós não damos valor algum à dor. E muitas vezes é ela que vai nos iluminar o caminho. O irmão X foi muito feliz quando fez essa crônica. A dor é um fardo difícil de carregar, mas é uma lâmpada que nos ilumina, para que, através das nossas dores, possamos ver a dor daquele irmão que sofre muito mais que nós. Porque a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prender-nos. Em todos os lugares do vale humano existem recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um favor divino. O motivo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. A hora de ajudar os menos favorecidos de recurso ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Precisamos meditar um pouco, sempre, porque nós sempre estamos desprezando os dons que nos são dados, esses talentos que fazem parte da nossa vida. E aí a pergunta: que fazes dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela pela tua própria tarefa no bem diante do Eterno. Busquemos a luz onde se encontra e a treva não nos alcançará. A vida é máquina divina, da qual os seres são peças importantes, e a cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Nada existe sem significação. Tudo tem significado, sempre. Ninguém é inútil. Todos nós estamos aqui por um propósito divino. Cada criatura recebeu determinados talentos da providência divina para servir no mundo e para receber no mundo o salário da elevação.
velho ou moço, com saúde do corpo ou sem. Recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor. Ninguém é tão pobre que não possa dar de si mesmo. O próprio paralítico, atado à cama ou à maca da enfermidade, pode fornecer aos outros a paciência e a calma, em forma de paz e resignação. Onde estivermos, atendamos com diligência e nobreza a missão que a vida nos oferece. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é nosso silencioso e inflexível julgador. Ontem, hoje, amanhã, são 3 faces de um caminho único. Todo dia é ocasião de semear e de colher. E Emmanuel nos mostra um texto intitulado Tenta o Medo. Diz ele: nesta parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do fracasso. Recebeu mais reduzidas possibilidades de ganho. Contou apenas com um talento e temia lutar para valorizá-lo. Como aconteceu ao servo invigilante, na narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando medo da ação, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor, e alcançam o fim do corpo, como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste mais rude tarefa no mundo, não te atemorize à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Desculpa. Nós muitas vezes temos medo e deixamos os nossos talentos embaixo da terra. Fazemos curso de passe e temos medo de dar passe. Assistimos uma palestra e temos medo de fazer uma palestra. Vemos a casa suja e temos medo de limpar a casa. É preciso que tirarmos o talento que está escondido, acabando com o medo. O medo nos faz escravo, enquanto que existem muitas coisas esperando para que o nosso talento desabroche. E são esses dons divinos, esses dons espirituais, essas bênçãos que o céu nos manda, que nós devemos cada vez mais espalharmos em forma de atos, atitudes de bem,
trabalharmos cada vez mais em prol daqueles que precisam. O simples ato de colocar o lixo no lixo já é um trabalho beneficente, que poucos vão notar, mas é muito bom para aquele que faz. É uma ação própria, é o despertar da consciência, é o despertar de si próprio. Nós estamos sempre dependendo de alguém e ajudando alguém. Nós dependemos de manhã cedo do padeiro que nos fez o pão, do leiteiro que nos trouxe o leite. Na hora do almoço, nós dependemos daquele que plantou e colheu o arroz e o feijão, que criou e abateu o gado que nos dá a carne. E esses talentos são esquecidos por nós, porque muitas vezes nós estamos muitos mergulhados em nós mesmos, esquecendo que ao nosso lado vibra uma pessoa tão boa ou melhor que nós, tão ruim ou pior que nós. Quando nós olharmos o mundo com os olhos de amor, com os olhos que Jesus nos pediu para que olhasse, o mundo vai melhorar cada vez mais e nós estaremos desenterrando aquele talento que nós enterramos. Estaremos multiplicando os talentos que nos foram dados, pois nós viemos a esse mundo para progredirmos, aumentarmos o talento que nós temos. Esses talentos esquecidos precisam ser lembrados. Nós trouxemos alguns de vidas passadas, mas também adquirimos alguns nessa vida. E é multiplicando o que nós trouxemos e aumentando o que nós temos dessa vida que nós vamos melhorar cada vez mais. E a título de curiosidade, o talento na época em que foi feita essa parábola, em que foi dita essa parábola, valia 6.000 denários. E o denário valia um dia de trabalho no campo. Atualmente, o trabalho no campo vale entre 80 e 120 reais aqui na região de Pouso Alegre, trazendo os talentos para a nossa região e multiplicando os 6.000 vezes 100 reais aproximadamente, dá para se ver a fortuna que aquele homem depositou com os seus servos e o que multiplicou ainda mais. E aí nós olhamos para nós e vemos a quantidade de talentos que nosso Pai Celestial nos dá todos os dias, quando acordamos, andamos, fazemos o nosso trabalho e retornamos para casa. E quando entregamos nosso corpo, a cama e o nosso espírito viaja. Nessas horas devemos agradecer todos os talentos que o nosso Mestre nos dá. E agradeço a todos.